Chegamos no último domingo do nosso ano, né? E enquanto eu pensava nessa semana sobre o que eu falaria, qual seria o tema, né, da nossa pregação, vieram vários textos à minha mente, mas cheguei no Salmo 126 e parei. E foi um salmo, confesso, irmãos, que foi um salmo que falou muito ao meu coração nessa semana. Convido você a abrir sua Bíblia lá, se ainda não estiver aberta. Nós vamos ler esse salmo e em seguida nós vamos pensar sobre o salmo. Eu espero que eu consiga, para a glória do nome de Deus, persuadir você através do salmo e que a gente saia daqui não só confrontados, mas encorajados por meio da palavra de Deus diante dos desafios que ela vai nos propor nessa noite. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, como nós sempre fazemos aqui. Nós vamos fazer de forma expositiva, versículo a versículo. Nós entendemos que a mensagem expositiva é a forma como Deus fala ao seu povo, e nós entendemos que a pregação expositiva é a forma como os pontos vão surgindo do próprio texto bíblico. Não há uma invenção humana, mas Deus vai se revelando a nós por meio da sua palavra. E eu acredito e creio que nesse nosso primeiro ano, Deus falou muito ao nosso coração por meio da sua palavra, e nós esperamos que assim continue sendo para o ano que se aproxima. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, Tua santa e perfeita palavra. Nós, ó Deus, nos submetemos ao Senhor por meio dela e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio dela, que ela aponte, ó Deus, os desvios do nosso caráter, da nossa vida, e que ela nos aponte a esperança, a única esperança, que não é uma esperança que ainda virá. Sim, ele voltará, mas ele já veio, ele já cumpriu fielmente tudo que precisava ser cumprido. Ele já pagou a penalidade do nosso pecado, já nos redimiu, nos trouxe para perto do Senhor por sua graça, mas ele também voltará. E é isso que nós cremos e aguardamos e oramos no nome dele. Amém. Amém. Eu queria começar com 3 perguntas. Queria que você estivesse muito atento a essas 3 perguntas. O que você faz com suas lembranças? Você é alguém que vive tentando controlar o agora? E o futuro? Que sentimentos você tem a respeito do futuro? O futuro assusta você? Irmãos, poucas coisas elas são tão poderosas e tão perigosas também quanto a memória. A memória tem a capacidade de nos aquecer o coração, mas a memória também ela tem a capacidade de nos aprisionar. Ela pode nos levar a uma adoração, a uma gratidão que nos move à adoração, mas a memória também pode nos levar à murmuração. A memória ela pode nos levar a esse senso constante de agradecimento a Deus, mas a memória também pode nos levar à tristeza. O certo é que todos nós, irmãos, carregamos histórias das mais diversas, essas histórias pessoais da nossa vida, da nossa trajetória, de quando nós éramos um menino pequeno lá em Barbacena até hoje. Nós guardamos memórias familiares,
Nós guardamos memórias da nossa profissão, das profissões que já tivemos, ou dos trabalhos que já tivemos, do que fazemos hoje. Nós também carregamos memórias e histórias da igreja. Histórias marcadas por alegrias intensas, mas histórias também marcadas por profundas dores. E não há necessariamente um problema na história ou nas histórias. O problema, ou a questão, o desafio para nós é como nós interpretamos a história corretamente. Porque a mesma história ela pode gerar dois frutos completamente diferentes. Para alguns, a história produz gratidão, mas para outros ela pode produzir orgulho. Para alguns, essas memórias ou essas histórias, elas podem gerar uma profunda dependência de Deus. Mas para outros irmãos, elas podem gerar uma sensação estranha e perigosa de autossuficiência. Para alguns, as histórias podem produzir esperança, mas para outros elas podem produzir frustração. A pergunta então é: como estamos interpretando o que nós vivemos? Como nós analisamos a nossa própria história? E pensando na nossa igreja, como nós estamos analisando a nossa pequena história de um ano? A Bíblia, irmãos, nunca trata a memória como algo neutro. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é constantemente chamado a lembrar. Passagens como lembre-se do Senhor. Outros textos que dizem: não te esqueçam das obras do Senhor. Ou então, conte a seus filhos os feitos do Senhor. A memória, irmãos, das Escrituras, ela precisa ser discipulada pela própria revelação que é a palavra de Deus. Quando a memória não é guiada pela palavra, ela se torna seletiva. Passamos a lembrar apenas das vitórias e esquecemos da graça de Deus em meio às lutas, em meio às guerras. Ou quem sabe, lembramos apenas das feridas e nós esquecemos da fidelidade de Deus nas trajetórias. Em ambos os casos, irmãos, nós perdemos o centro. Nós perdemos o que é mais precioso quando nós nos colocamos só de um lado ou só do outro lado. E isso então é muito perigoso, porque pode nos levar facilmente a pensar que chegamos em algum lugar por mérito próprio, por minha capacidade, por minha força, ou ao contrário, pode nos levar a pensar que o melhor já ficou para trás. Existe uma tentação constante no coração do homem, no nosso coração. E no coração também de muitas igrejas, e quem sabe da nossa. Espero que não, mas quem sabe. De transformar o passado em referência final. Ou como um pedestal de orgulho, ou como um peso de lamento. Mas a Escritura nos ensina, irmãos, que o passado do povo de Deus nunca deve ser um fim em si mesmo. Ele deve ser um testemunho da fidelidade divina, da fidelidade de Deus. E é aqui, irmãos, que nasce uma tensão que vai dar norte a nossa pregação de hoje. Como olhar para trás com gratidão sem perder a sobriedade? Como celebrar a ação de Deus sem romantizar a caminhada? Como recorrermos ou como reconhecer grandes livramentos sem ignorar que ainda dependemos totalmente da graça de Deus? A resposta bíblica nunca é negar a dor, nem exagerar a vitória. A resposta bíblica, irmãos, é aprender a enxergar a história com os olhos da fé. Uma fé que reconhece que Deus age de forma soberana, muitas vezes inesperada, frequentemente desconcertante, vamos dizer assim, mas sempre fiel às suas promessas. E nesse ponto, irmãos, o Salmo 126 nos encontra. Ele não foi escrito para um povo que estava confortável, para um povo que estava estabelecido, para um povo que estava plenamente restaurado. Mas ele foi escrito, irmãos, para um povo que ainda caminhava em meio a ruínas. Um povo que podia dizer sem exagero nenhum: o Senhor fez grandes coisas por nós.
mas também era o mesmo povo que precisava clamar com humildade: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. As duas passagens nós acabamos de ler no nosso salmo. O Salmo 126, irmãos, nos ensina que a verdadeira gratidão, essa gratidão bíblica, vive nessa tensão santa entre o que Deus já fez e o que ainda precisa ser feito, entre a alegria da libertação e o peso da reconstrução, ou, em alguns casos, da construção, como é o nosso caso, entre o riso que brota espontaneamente e as lágrimas que ainda acompanham durante a semeadura. Ele nos mostra, irmãos, esse salmo, que o povo de Deus caminha na história sustentado por três realidades inseparáveis: uma memória redimida, passado, um presente dependente e um futuro sustentado pela promessa. É com esse espírito, irmãos, não de nostalgia, nem de triunfalismo, mas de fé reverente, que somos convidados hoje a abrir este salmo, para aprender a olhar para trás com gratidão, a viver o presente com clamor e a caminhar para um futuro com esperança. A nossa grande ideia está aí no seu boletim, já é um ponto pacífico aqui para a nossa realidade. Diz o seguinte: a igreja vive sustentada pela memória da fidelidade de Deus, pela dependência do seu agir no presente e pela esperança segura de suas promessas. Vou ler de novo. A igreja vive sustentada pela memória da fidelidade de Deus, pela dependência do seu agir no presente e pela esperança segura em suas promessas. A primeira palavra para nós serão 3 palavras. A primeira delas é memória. A segunda palavra vai ser dependência e a terceira palavra vai ser esperança. Mas vamos pensar sobre a memória. Eu queria reler com você os 3 primeiros versos do nosso texto, do Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes ou coisas grandiosas por eles. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista, irmãos, não começa falando do sofrimento do exílio, nem da resiliência do povo, nem da capacidade de reconstrução de Israel. Ele começa com Deus, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. O que isso quer dizer para nós? A resposta, irmãos, é que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que trouxe. A restauração não nasce do coração do povo, mas da decisão soberana de Deus. Israel não se libertou, não houve revolução, não houve nenhum mérito próprio ao longo do exílio, e nós vamos falar um pouco mais sobre o exílio já já. O livramento foi graça. Graça que flui da fidelidade do Senhor à sua aliança. Ele disse que estaria conosco todos os dias e Ele está. Esse retorno do exílio foi o cumprimento explícito de uma palavra profética, de algo que o próprio Deus já havia falado. Lá em Jeremias, irmãos, capítulo 29, versículo 10, o profeta havia anunciado que após 70 anos, Deus visitaria o povo e os traria de volta. O que o salmista celebra aqui no Salmo 126 não é apenas uma mudança de cenário, mas é a confiabilidade da palavra de Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar isso. Enquanto o povo de Israel estava exilado lá na Babilônia, vivendo o sofrimento de estar longe de sua terra e do templo, Deus enviou o profeta Jeremias com uma mensagem de esperança. Essa mensagem está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Você pode abrir sua Bíblia aí, deixa marcado o Salmo 26, abre sua Bíblia lá. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Jeremias 29, 10. Diz assim a palavra de Deus:
depois de 70 anos se completarem, eu visitarei vocês e cumprirei a boa palavra que eu os tirei desse lugar. Então, irmãos, essa promessa era um lembrete de que mesmo no cativeiro, Deus não havia abandonado o seu povo. Havia um futuro de restauração que havia sido reservado àquele povo, por ele, pelo próprio Deus. Mas por que o povo havia sido exilado? Porque eles estavam no exílio. Irmãos, eles estavam no exílio por causa da desobediência, por causa da quebra da aliança. Israel havia sido escolhido por Deus como um povo especial, mas repentinamente esse povo violou a aliança, essa aliança que fora estabelecida lá no Sinai, pelo próprio Deus. Eles se rebelaram, irmãos, adorando outros deuses, imagens, rompendo a fidelidade a Deus. Eles, irmãos, exploravam os pobres. Haviam atos de corrupção, atos de violência, sem nenhum tipo de arrependimento. Havia, irmãos, uma negligência. Mesmo tendo o templo, mesmo tendo os profetas, não ouviam a palavra de Deus. O profeta Jeremias e outros profetas, como Isaías, como Amós, como Ezequiel, eles alertaram aquele povo sobre essa desobediência. Eles alertaram dizendo que essa desobediência teria consequências, e ela teve consequências, essa disciplina de Deus, que foi o exílio. Como resultado da persistência no pecado, irmãos, é por isso que a gente dá todos os domingos uma oportunidade aqui no culto, não que seja apenas o culto o lugar disso, pelo contrário, todos os dias nós devemos fazer isso, mas nós separamos um momento do nosso culto para a confissão de pecados, porque esse povo aqui teve todas as oportunidades para confessar o pecado, mas não o fizeram. Eles continuaram persistentes no pecado. E por causa dessa persistência, Deus permitiu que o Império Babilônico conquistasse Jerusalém lá no ano ali entre os anos 500 e 600 antes de Cristo. Mas não só que eles conquistassem, mas que eles destruíssem o templo. E eles levassem grande parte desse povo de Israel, desse povo de Deus, para viver lá no exílio, na Babilônia. E o exílio tinha dois propósitos. O primeiro propósito era disciplinar o povo, mostrar que a desobediência tem consequências. Segundo, manter viva a promessa de Deus. Apesar do castigo, apesar dessa disciplina, ele prometeu restaurar uma restauração futura, restaurar Israel, como nós vimos agora há pouco em Jeremias capítulo 29. Então, irmãos, o exílio não foi apenas uma disciplina, uma punição, mas o exílio também foi um meio de ensino e um meio de purificação do povo. Deus queria que o povo aprendesse que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus queria, irmãos, que aquele povo aprendesse que a fidelidade a Ele é essencial para a vida e para a prosperidade verdadeira. Deus queria, irmãos, que eles entendesse que Ele é um Deus de misericórdia e de restauração, mesmo após a disciplina. Anos depois, irmãos, quando o povo retornou do exílio, nasceu um cântico de gratidão, e esse cântico está aqui registrado no nosso Salmo. O Salmo 26, ele descreve a alegria desse retorno. E ele começa então no versículo 21, dizendo: quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, estávamos como quem sonha. Ele mostra, irmãos, a experiência do povo diante do cumprimento da promessa feita por Deus, usando o profeta Jeremias. O choro do exílio, irmãos, transformou-se em alegria. A tristeza deu lugar à celebração. E a fidelidade de Deus, irmãos, tornou-se visível. É importante notar, irmãos, que embora na Bíblia o livro de Jeremias ele venha depois do livro de Salmos, na cronologia histórica, Jeremias anuncia a promessa e o Salmo celebra o cumprimento. É uma coisa importante para nós, que talvez você olhe aqui, mas Jeremias está lá na frente e Salmos está lá atrás. Mas os livros não estão em ordem cronológica. O acontecimento veio antes. Então, quando o salmista está aqui no Salmo 126, falando do retorno, apesar de o livro de Jeremias estar na frente, o acontecimento foi para trás. A ordem dos livros na Escritura, irmãos, ela não segue, né, essa sequência
dos acontecimentos, vamos dizer assim. Mas a mensagem ela é clara para nós. Deus promete, Deus cumpre. Para nós hoje, irmãos, essa relação nos lembra que a fidelidade de Deus transcende o tempo e as circunstâncias. Assim como Ele prometeu e cumpriu com Israel, podemos confiar que Ele também mantém as promessas em nossas vidas. E essas promessas, irmãos, transformam a nossa vida. Transformam dificuldades em ocasiões de alegria e esperança. A gratidão bíblica, irmão, verdadeira, é aquela que nasce quando percebemos que Deus faz exatamente o que promete, mesmo que tudo pareça o contrário. O impacto dessa restauração, ela é tão profunda que o salmista recorre a uma linguagem de assombro. Ele diz assim: foi como um sonho. E ele faz isso, irmãos, não porque fosse uma ilusão, mas porque era maior do que qualquer expectativa possível. Depois de décadas de humilhação, de perdas, de silêncio, Deus age de forma tão decisiva que o povo demora a compreender que aquilo era real. Nós vimos isso recentemente, em outro período, quando nós estávamos falando do advento, por exemplo. Depois de um silêncio grandioso, Deus volta a falar. O que ficou claro para eles, e deve ficar claro para nós também, irmãos, é que, apesar do sofrimento prolongado, muitas vezes, diminuir nossas expectativas. O sofrimento, ele tenta diminuir essas nossas expectativas, mas ele jamais limita o agir de Deus. O povo já não sonhava mais com o retorno. Deus é quem surpreende eles. A graça, muitas vezes, irmãos, chega quando já não somos ou já não temos forças para esperar. E aí o versículo 2, ele nos descreve essa resposta do povo. Deus fala e o povo responde. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria, é o que diz o texto. A alegria, irmãos, ela não foi fabricada, ela não foi estimulada artificialmente, ela brota naturalmente quando a graça é reconhecida. O riso retorna porque a vergonha foi removida da vida daquele povo. O canto volta porque o silêncio do exílio foi quebrado. Essa alegria, irmãos, ela é tão evidente que se torna um testemunho público. O versículo vai dizer, se você está atento ao que o texto está dizendo, até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por ele, versículo 3. As nações, irmãos, não compreendiam toda a teologia de Israel, mas não conseguiam negar a evidência da ação de Deus na vida deles. Quando Deus age, irmãos, em favor do seu povo, até os incrédulos se tornam testemunhas involuntárias da sua glória. Então chegamos nesse versículo 3, que vai dizer para nós, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O povo, irmãos, ele não se apropria do testemunho das nações para inflar o próprio ego. Eles sabem que não foi nada por eles. Eles concordam. Eles não dizem, somos grandiosos. Eles dizem, o Senhor fez grandes coisas por nós. E aqui, irmãos, nós encontramos esse coração, que a gente pode dizer que é o coração da gratidão. A alegria nasce do reconhecimento da graça soberana. O povo aprendeu a olhar para trás e dizer, se algo aconteceu, foi porque Deus agiu. Mas isso vale apenas para o contexto do Salmo 126, irmãos? Não. O Salmo 26 não é o fim da história da redenção. Ele é um marco glorioso, mas não é o clímax final. O retorno do exílio foi real, histórico, e podemos dizer que ele foi extraordinário, mas não resolveu o problema mais profundo do povo. Eles voltaram para a terra, mas continuaram pecadores. Reconstruíram o templo, mas o coração ainda precisava de ser restaurado. Jerusalém, irmãos, foi habitada novamente, mas a glória, e essa glória definitiva de Deus ainda estava por vir. O Antigo Testamento termina, irmãos, com o povo de Deus de volta à terra, mas ainda esperando. O Salmo 126 aponta para algo maior. O retorno do exílio foi uma sombra de uma libertação mais profunda. Ciro, que era o rei da Pérsia, que permitiu
que os judeus voltassem para Jerusalém, decretando assim o fim do exílio, foi um instrumento, mas não o Redentor, irmãos. Sião foi restaurada, mas não definitivamente. Essa esperança encontra o cumprimento em Cristo. Nele, Deus não apenas decreta a libertação à distância, Ele vem pessoalmente. Jesus, irmãos, é o verdadeiro retorno ao exílio. Ele é Deus habitando novamente com seu povo. Ele é o Emanuel que entra na nossa história marcada por cativeiro, por pecado, por morte. Lá na cruz, irmãos, Cristo vive o exílio que era nosso. Ele é lançado para fora da cidade para que nós sejamos trazidos para dentro. Cristo experimenta, irmãos, o abandono que era para nós, para que nós fôssemos reconciliados. Ele, irmãos, carrega a maldição que era para nós, para que nós participássemos, para que então nós pudéssemos e possamos ser restaurados. Na ressurreição, irmãos, Deus inaugura o retorno definitivo, não apenas para uma terra geográfica, mas para uma nova criação. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Essa, irmãos, é a libertação final para a qual toda a libertação anterior apontava. Portanto, irmãos, quando hoje, nesse último domingo de 2025, nós precisamos olhar para trás com gratidão, irmãos. Seja para a história da redenção, seja para a história da nossa igreja nesse primeiro ano. Nossa história não termina no que vivemos, irmãos. Nossa história não termina nas coisas que nós passamos nesse último ano, mas nossa história termina no que Cristo fez. Toda restauração histórica, irmãos, aponta para essa restauração eterna. Toda alegria temporária prepara o coração para essa alegria definitiva. Se podemos dizer com convicção, o Senhor fez grandes coisas por nós, irmãos, é porque em Cristo Ele fez a coisa mais grandiosa de todas. Nos reconciliou consigo mesmos pela graça, mediante a fé. Essa gratidão, irmãos, não deve nos ensoberbecer, ela deve nos humilhar, ela não deve nos acomodar, ela deve nos preparar com essa santa expectativa de que Cristo vai voltar para nos buscar. Porque somente quem olha corretamente para o passado em Cristo está pronto para viver o presente em dependência e caminhar para o futuro com esperança, irmãos. Algumas aplicações para nós desse primeiro ponto aqui. A primeira é: lembre-se do que Deus já fez por você. A igreja não deve interpretar seu passado apenas à luz das dificuldades enfrentadas ou das conquistas alcançadas, meus irmãos, mas à luz da ação soberana de Deus. Quando reconhecemos que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, nós somos preservados do orgulho ou dessa autocomiseração. A memória disciplinada pela palavra, irmãos, transforma a história em louvor. Lembre-se. Em segundo, reconheça a graça e então se alegre. A alegria do Salmo 126, irmãos, não está no que o povo conseguiu fazer depois do retorno, mas no que Deus fez ao trazê-los de volta. Da mesma forma, a alegria da igreja não deve repousar em resultados, em números ou mesmo em estrutura, mas na fidelidade de Deus em Cristo. Onde a graça é reconhecida, meus irmãos, a alegria é profunda e reverente. Lembre-se, reconheça, creia e em seguida proclame as maravilhas que Deus fez e faz por você. As nações reconheceram a obra do Senhor antes mesmo de Israel, da igreja, proclamar elas. Isso nos ensina, irmãos, que o verdadeiro testemunho não nasce dessa autopromoção, mas da evidência da graça. Quando Deus age em favor da sua igreja, até os de fora, até os ímpios, irmãos, percebem que algo maior está acontecendo. Lembre-se, reconheça, creia, seja grato e humilde. Olhar para trás com gratidão não é desejar viver do passado, nem transformá-lo em um padrão absoluto.
é reconhecer que tudo o que foi vivido foi dom de Deus. A igreja que idolatra a sua própria história, irmãos, perde a capacidade de depender do Senhor no presente. Sua gratidão, em quinto, deve terminar a apontar para Cristo. O retorno do exílio foi um grande ato de graça, ou da graça de Deus, mas não foi o maior. Ele apontava para uma obra definitiva em Cristo, que nos libertou do cativeiro do pecado e nos reconciliou com Deus, quando a gratidão não desemboca na cruz e na ressurreição, irmãos, ela se torna apenas emoção. A verdadeira gratidão cristã, irmãos, sempre culmina em adoração a Cristo. Sexto, celebre. Celebrar o passado certamente nos prepara para viver o presente em dependência. Reconhecer o que Deus fez e faz não nos autoriza a uma autossuficiência, irmãos, mas nos ensina a depender ainda mais dEle. A mesma graça que nos trouxe até aqui é a única capaz de nos sustentar daqui para frente. A gratidão bíblica prepara o coração para o clamor. Olhar para trás e confessar, meus irmãos, o Senhor fez grandes coisas por nós, não encerra a oração. Pois o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que dependemos dele no presente. E é isso que o salmista vai nos apontar agora. A primeira palavra foi memória, a segunda palavra é dependência. Então, irmãos, depois de 3 versículos de muita celebração, de muita alegria e que a gente pode chamar desse testemunho público da ação de Deus, o salmista ele muda assim de uma forma bem repentina. Ele muda o tom da mensagem, da oração dele. Ele para de lembrar e começa a pedir. Ele sai dessa celebração e entra na oração. Ele passa então do passado para o presente, que é essa dependência. Isso aqui nos ensina algo bem precioso. Gratidão, irmão, não nos torna autossuficientes. Essa gratidão, ela precisa nos manter dependentes. O mesmo povo que acabou de dizer, o Senhor fez grandes coisas por nós, irmãos, eles agora clamam, restaura no Senhor a nossa sorte. Isso aqui pode até parecer contraditório para nós, irmãos, mas o salmista ele entende que o retorno do exílio, embora real, ainda não era completo. A restauração havia começado, mas ainda precisava ser consumada. A economia, irmãos, era frágil, havia oposição externa, havia desânimo. Muitos haviam retornado, mas muitos ainda estavam dispersos, se a gente pode pensar assim. E essa alegria do retorno, irmãos, convivia com a dureza da reconstrução. Aqui temos uma, que a gente pode chamar de uma tensão. Deus já havia agido poderosamente na vida daqueles irmãos, mas o povo ainda precisava da sua intervenção contínua. Eles já tinham coisas para agradecer, mas ainda haviam coisas para acontecer e por isso eles estavam pedindo a Deus. Gratidão pelo passado e um clamor no presente. Essas coisas elas não se excluem, elas não são excludentes, mas elas podem caminhar juntas. E a gente vê essa expressão aí, irmãos, restaura a nossa sorte. Ela indica um pedido por continuidade dessa obra que Deus havia iniciado. Deus tinha começado algo e eles estão pedindo, continua, Senhor, a fazer. O salmista ele não está pedindo por algo novo. Ele está pedindo que Deus leve adiante, que Deus continue aquilo que ele mesmo começou. E é interessante porque essa ideia de continuidade, nós até falamos sobre isso hoje de manhã na EBD, porque Paulo lá no Novo Testamento, irmãos, ele vai ecoar exatamente o que o salmista escreve. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim, aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então o povo entende que a restauração não se sustenta sozinha. O mesmo Deus que abriu o caminho do retorno, só Ele pode agora sustentar cada passo da caminhada. A imagem usada pelo salmista, ela é bem poderosa para nós, né? Ele tinha uma imagem para passar ali. Ele fala das torrentes do Negueb. Lá ia ficar bem mais claro que essa ilustração, mas o Negueb, irmãos, ela era uma região, ela é uma região que ela é muito desértica, ela é muito deserta, ela é seca.
ela é improdutiva durante boa parte do ano. Você imagina um sertãozão daquele, seco, é essa região de Negueb, né? Os leitos dos rios, eles ficavam vazios, a terra ficava rachada, ali parecia um ambiente como se a terra estava morta. Mas a chuva vinha, irmãos. E quando a chuva vinha de forma repentina, ela vinha não só de forma repentina, mas ela vinha de forma muito intensa. E aí o rio começava a aparecer, a imagem lá era bem clara. E essa ideia dessas águas que vinham, elas iam preenchendo aquelas valas e elas iam transformando aquela sequidão num rio muito caudaloso, muito grande. E o que acontecia, irmãos, era que o deserto florescia da noite para o dia. E essa imagem nos ensina duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Primeiro, essa realidade da aridez presente, né? O salmista não nega que há sequidão. Ele reconhece que o terreno era seco. E há áreas da nossa vida, irmãos, e há áreas da vida do povo de Deus que ainda parecem estéreis, secas, sem vida, sem força. Então o clamor nasce exatamente desse reconhecimento. Uma fé, irmãos, madura não nega o deserto, mas no deserto o povo de Deus deve se levantar para orar. Irmãos, enquanto eu estava pensando sobre esse ponto aqui da mensagem, eu fui, que eu posso dizer, tremendamente constrangido. Deus me trouxe um constrangimento bem profundo. E eu fiquei a pensar e a repensar sobre o meu próprio tempo de oração. E eu confesso que eu fiquei muito envergonhado com o meu tempo de oração. Eu estava lendo, dentre vários comentários que eu li sobre um homem de Deus que orava diariamente 2 horas por dia. Ele tirava 2 horas do dia dele para orar. E o relato vai dizer que quando ele tinha uma coisa importante, uma coisa grandiosa para fazer naquele dia, uma coisa que ia demandar mais força, mais tempo dele inclusive, naquele dia ele orava 3. E aí eu fiquei mais constrangido ainda. Eu fiquei bem pensativo sobre isso, sobre o tempo de oração. E, irmãos, naquela hora eu não tive outra coisa a fazer. Eu peguei meu computador, afastei para o lado, estava digitando a mensagem e lendo os comentários. E eu não podia continuar naquela hora ali. Eu fui orar. E naquela oração eu pedi perdão a Deus. Perdão a Deus porque muitas vezes eu tenho dedicado mais tempo do meu dia fazendo outras coisas, envolvido com trabalho, com distrações muitas vezes. Mas também, irmãos, eu confessei a Deus o meu pecado e depois eu voltei para o meu estudo. Mas eu também fiquei pensando em nós como igreja, irmãos. A gente tem falado ao longo desse ano tanto em lutas, em guerras, em dificuldades. Mas, irmãos, e eu também li isso enquanto eu estava lendo os comentários, é que as maiores guerras, elas são vencidas de joelho. E então eu fui profundamente desafiado por Deus a pensar sobre o nosso ano de 2026 ser um ano de muito mais oração. Sim, a gente tem coisas para fazer, a gente vai fazer. Mas a gente dedicar um tempo significativo da nossa caminhada como igreja com oração. Eu não sei como anda o seu tempo de oração. Eu não sei se, como eu, de repente você é constrangido sobre o seu tempo de oração, sobre o tempo que você gasta com Deus diariamente. E me permita até ser um pouco mais invasivo, se é que você tem um tempo de oração diário com Deus. Irmãos, nada cai do céu. Nada é por acaso. Nada é sem propósito. Uma coisa que eu posso garantir para os irmãos é que muitas das nossas batalhas serão vencidas de joelhos, em oração, em dependência de Deus.
Talvez você esteja passando por uma guerra, por um problema, lutando contra um pecado, ou com uma coisa para resolver, um sonho para conquistar. E você acha que você vai conquistar isso na força da sua mão, com o seu jeito de fazer, com a sua força pessoal, com a sua expertise. Mas eu posso garantir para você que, apesar de sim, esse nosso trabalho estar envolvido no processo, a vitória, irmãos, ela vem quando nós nos colocamos em dependência de Deus. Então, como é que está seu tempo de oração? Eu quero encorajar você a orar mais. Quem sabe dedicar um tempo maior nessa sua semana. Quem sabe começando amanhã. Se você separa um tempo, há quem diga que ele ora 3 vezes ao dia. Geralmente a gente é lembrado para orar na hora das refeições. Mas você tem tirado um tempo diário para orar, só para orar. Se não tem feito, eu quero te encorajar a fazer. A ir mais para Deus. E aí para Deus com o coração aberto e até mesmo verdadeiro para dizer, Senhor, hoje eu falhei, Senhor, eu tenho lutado contra isso, Senhor, bem, eu sei que o Senhor sabe, mas preciso que o Senhor me dê forças e me ajude a lutar com isso. A segunda coisa, irmãos, a segunda coisa que essa ideia, essa imagem das torrentes do Negueb quer nos ensinar, irmãos, que a esperança de uma intervenção soberana e repentina de Deus, ela pode acontecer e ela vai acontecer, ela acontece. Essas correntes de águas, irmãos, elas não são produzidas pelo esforço humano. Não tinha ali um culto à chuva. Eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia uns desenhos e alguns desenhos contavam uma história de uma tribo de índios que elas faziam a dança da chuva. Irmãos, a chuva não vem porque a gente faz uma dança. Essas correntes de águas, elas não eram produzidas pelos homens, e nem pelo esforço dos homens, elas vinham do céu, e elas vêm do céu. Quando Deus decide agir, irmãos, Ele transforma o cenário por completo. A sequidão, ela se torna verde, ela sai daquele estado de seco para molhado. Essa oração do salmista, irmãos, ela revela que não devemos confiar na própria capacidade nossa de reconstrução. Ou, no nosso caso, de construção. Eles sabiam, e nós também devemos saber, que podemos e nós devemos trabalhar, nós devemos plantar, nós devemos organizar, mas somente Deus pode enviar a chuva. Calvino, pensando sobre esse assunto aqui, ele disse o seguinte: toda prosperidade depende exclusivamente da bênção divina, ainda que os meios humanos estejam presentes. Em outras palavras, irmãos, trabalho sem oração é presunção. Oração sem dependência é ilusão. Aplicando isso a nós, irmãos, nós aprendemos o seguinte: celebrar o que Deus fez não nos autoriza a relaxar na dependência dele. Pelo contrário, quanto mais reconhecemos a graça que passou, ou a graça como Deus esteve conosco, mais conscientes nós ficamos da nossa fragilidade presente. Uma jovem igreja como a nossa, irmãos, vive exatamente essa tensão. A alegria pelo que Deus fez, mas também a consciência de que ainda há muito a ser construído. Há sinais claros da graça de Deus, a gente pode perceber, eu costumo citar aqui a fala do irmão Temístocles alguns meses para trás, quando ele disse que nós chegamos só com as cadeiras e olha tudo que a gente já tem. Então há sinais da graça de Deus, mas também existem áreas que ainda parecem um deserto para nós. Então o Salmo 126, ele nos ensina que o lugar correto da igreja, nesse momento, não é na autossuficiência, nem no desânimo, mas no clamor humilde. E aqui, irmãos, nós precisamos mais uma vez olhar para Cristo. Esse clamor do versículo 4, ele não fica sem resposta no plano da redenção. Ele aponta para aquele que não apenas restaura as circunstâncias, mas inaugura uma nova realidade. Em Cristo, irmãos, Deus começa a fazer jorrar água viva no deserto do mundo. Jesus se apresenta como aquele que diz: quem crê em mim, lá em João capítulo 7, versículo 38, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva.
ele é o cumprimento maior dessa imagem, irmãos. Nele, Deus nos não apenas visita o deserto, ele transforma de dentro para fora. A restauração que o salmista clama começa agora, mas aguarda sua plenitude final. Além disso, Cristo é o fundamento do nosso clamor presente. Não oramos como quem tenta convencer Deus a agir, mas como quem se aproxima daquele que já agiu definitivamente na cruz. Nosso clamor, irmãos, não nasce da incerteza, mas nasce da confiança. Oramos porque sabemos que Deus ouve. Oramos porque em Cristo temos livre acesso ao Pai. Portanto, olhar para o presente com clamor, irmãos, é reconhecer duas verdades ao mesmo tempo. Deus já fez grandes coisas, mas ainda precisamos desesperadamente dele. Essa consciência, irmãos, nos guarda do orgulho, mas também nos guarda do desespero. Ele nos mantém ajoelhados, sim, mas também e principalmente cheio de esperança. A igreja que ora, irmãos, e que ora assim, não está fraca. Ela está saudável. Não está insegura. Ela está dependente. Uma igreja que ora assim, irmão, não está perdida. Ela está exatamente onde deve estar, clamando para que o Senhor continue fazendo fluir vida onde ainda há aridez, onde ainda há sequidão. E algumas aplicações para nós aqui, irmãos. O ontem não é o fim. Deus está no hoje também. O Salmo não esconde que o povo ainda clama. Restaura-nos, Senhor. E isso nos ensina, irmãos, que a gratidão bíblica não é um discurso de quem chega ao fim, mas a confissão de quem sabe que ainda está caminhando. Como a igreja, irmãos, como igreja, em seu primeiro ano, no nosso caso, nós aprendemos que podemos agradecer mesmo quando ainda há cansaço, ainda há limitações, ainda há ajustes para serem feitos, dores não curadas, porque o Senhor não se ausentou do processo. Segundo, não viva de emoções, viva de acordo com o que Deus prometeu em sua palavra. O salmista afirma o seguinte: aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão, ou com cantos de alegria colherão. A lágrima não nega a fé, ela acompanha a obediência. A esperança, irmãos, não nasce da negação da dor, mas da certeza da promessa. Como igreja aprendemos que o presente não é explicado pelo que nós sentimos hoje, mas pelo que Deus já prometeu realizar. Deus prometeu lá, Deus cumpriu. E Deus continua cumprindo para nós hoje. Terceiro, crescimento envolve plantar. Por isso, irmãos, plante. Há uma tentação constante, irmãos, em medir a fidelidade de Deus pelos resultados visíveis. No nosso caso, por números. Mas o texto afirma que o presente é tempo de semeadura. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a agradecer não apenas pelas colheitas evidentes, mas também pelas sementes lançadas com esforço. Discipulado, orações não respondidas imediatamente, passos pequenos, decisões difíceis. Quarto, a força que precisamos está em Cristo e não em nós. Se continuamos semeando, mesmo com lágrimas, isso não é prova de nossa resiliência, mas do sustento gracioso do Senhor. Cristo é o verdadeiro homem de dores, irmãos, descrito lá em Isaías 53. Que entrou no nosso sofrimento e que garantiu que nossas lágrimas não seriam em vão. O presente da igreja, irmãos, só é possível porque Cristo, esse Cristo ressuscitado, caminha conosco no meio da fraqueza. Quinto, esperar em Deus hoje, irmãos, é um ato de adoração. Ao pedir restauração, aquele povo não simplesmente clamava. Eles estão adorando. Esperar, irmãos, não é passividade, é dependência. Como igreja, irmãos, nós agradecemos a Deus, porque Ele nos ensinou a esperar, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a clamar, Ele nos ensina a confiar, entendendo que o presente também faz parte do plano redentor maior que Ele está produzindo. Até aqui, irmãos, fazendo a recapitulação, a gente vai para o terceiro ponto. Hoje vamos terminar, uma hora nós terminamos.
O Salmo já nos ensinou que olhar para trás é reconhecer o que o Senhor já fez. Ele também nos ensinou a viver o presente com lágrimas, semeando e semeando com esperança. Mas o texto não terminou aqui. Ele nos conduziu e ele nos conduz a levantar os olhos. Atenção aqui, irmãos, está só chegando o nosso lanche ali. O texto, irmãos, não terminou. Ele está nos conduzindo a olhar, a levantar a cabeça. Porque gratidão não apenas recorda, ela persevera, ela espera. E é exatamente, irmãos, para esse futuro que o salmista está nos apontando. Para a esperança. Olha o que os versículos 5 e 6 vão dizer para nós. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. O futuro, irmãos, é descrito não como possibilidade, mas com certeza. Não há dúvida, não há condicional, não há hesitação. O salmista, irmãos, fala com a convicção de quem conhece o caráter de Deus, do Deus a que ele serve. Essa imagem da semeadura, irmãos, ela é bem importante para nós. O texto, ele não sugere que o semeador chora por fraqueza, mas ele chora porque semear exige esforço, existe cansaço em semear, mas também existe renúncia. A semente lançada na terra deixa de estar nas mãos do agricultor. Enquanto eu estava estudando, eu estava pensando na minha lida diária. Eu estava pensando no irmão Temístio lá na terra dele. Essa semente, irmãos, ela desaparece no solo. Aparentemente ela está perdida. Há risco, também há espera, há uma espécie de que a gente pode chamar de vulnerabilidade. E então o salmista, irmãos, ele reconhece que o povo de Deus muitas vezes caminha assim, obedecendo sem garantias, confiando sem controle, apenas perseverando. A lágrima, irmãos, acompanha a obediência porque a fidelidade custa, tem um custo para ser fiel. Mas a lágrima não é o fim da história, meus irmãos. O mesmo Deus que permite o tempo da semeadura garante o tempo da colheita. E esse verbo voltará, que está aí no nosso texto, ele carrega essa ideia de retorno certo. Esse retorno determinado, estabelecido pela fidelidade de Deus. Uma das coisas que eu mais ouvi nesses últimos meses é a janela. O plantio não pode perder a janela, por causa do tempo certo da colheita. O futuro, irmãos, do povo de Deus está firmemente ligado à promessa de Deus, não às circunstâncias do presente. E essa dinâmica, irmãos, ela revela uma verdade muito central para nós. Deus constrói o futuro do seu povo por meio da fidelidade perseverante no presente. Futuro e presente, irmãos, tem uma ligação muito importante. Porque só tem futuro se tiver presente. Só tem colheita se tiver plantio. Não vai ter colheita se não tiver plantio. Parece ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O Salmo nos ensina, irmãos, que o sofrimento não é a negação da promessa, mas o caminho pelo qual Deus vai cumprir. E isso, irmãos, nos afasta de uma espiritualidade imediatista. E ela nos conduz, irmãos, a uma esperança sólida, paciente, cheia de reverência. Esse texto, irmãos, se abre para a grande história da redenção. De novo, eu quero botar Jesus na história. O padrão apresentado no Salmo 126, irmãos, encontra seu cumprimento em Cristo. Ele é o semeador por excelência. Ele saiu chorando. Ele caminhou em obediência perfeita em um mundo marcado pela rejeição. Ele semeou sua vida, entregou-se completamente à vontade do Pai. Aos olhos humanos, irmãos, tudo parecia perda. A cruz parecia perda, mas na verdade era o início da maior colheita da história. A ressurreição de Jesus, irmãos, é a garantia absoluta de que o princípio do Salmo 126 é verdadeiro. Ele voltou com cânticos de alegria. Ele ressurgiu trazendo os seus feixes da vitória, inaugurando uma nova criação e assegurando que todos os que estão unidos a Ele participarão dessa colheita final. Por isso, irmãos, nossa esperança não é abstrata. Nossa esperança, irmãos, ela é concreta. Ela está ancorada num túmulo vazio. E isso muda, irmãos, completamente a forma como nós olhamos para o futuro.
Nós não caminhamos movidos por medo. Nós não caminhamos movidos por ansiedade ou insegurança. Também nós não avançamos confiando nas nossas estratégias. Nós fizemos coisas que aos olhos humanos não deram tão certas esse ano. Nós caminhamos, irmãos, sustentados pela certeza de que Cristo reina, de que Cristo governa a história e Ele conduzirá a sua obra até o fim. O futuro da igreja, irmãos, não é incerto porque o futuro pertence a Cristo. Estamos no fim desse primeiro ano e eu volto a repetir isso. E então nós aprendemos que ainda estamos no tempo de semeadura. Há lágrimas, tem esforço, há limitações, há desafios para nós e desafios que permanecem. Mas há também uma promessa firme: a colheita virá. O Senhor não abandona os seus, irmãos. Ele não abandona aquilo que Ele mesmo começou. Cada oração feita, irmãos, cada palavra pregada, cada ato de fidelidade, cada serviço executado, cada passo que nós demos em obediência faz parte de uma história que Deus está escrevendo e culminará em alegria. Nossa gratidão não é apenas memorial, irmãos, nem apenas circunstancial. Agradecemos hoje porque sabemos para onde nós estamos indo. Agradecemos porque o Deus que nos libertou no passado, que nos sustenta no presente, irmãos, é o mesmo que nos conduzirá ao futuro prometido. É nesse futuro, irmãos, que toda lágrima será enxugada, toda semente fiel será colhida e toda glória será dada àquele que é digno, o Cordeiro que venceu. Algumas aplicações para nós desse terceiro e último ponto aqui, irmãos. O futuro, irmãos, ele não é construído pela ausência de lágrimas, mas pela fidelidade em meio a elas. O Salmo 26, irmãos, nos ensina que o povo de Deus não caminha esperando condições ideais para obedecer. A semeadura, ela acontece enquanto ainda há dor. Como igreja, nós aprendemos, irmãos, que continuar fiéis, mesmo cansados, limitados e frágeis, é sinal de confiança na promessa de Deus, não do fracasso, ou não de fracasso espiritual. Segundo, devemos confiar sabendo que o Senhor determinou um tempo certo para a colheita. A promessa não é imediata, mas é segura. O texto afirma que aquele que semeia voltará trazendo seus feixes. Isso nos ensina, irmãos, a não forçar resultados, nem a medir a fidelidade de Deus pela rapidez das respostas. O tempo da colheita pertence ao Senhor, não a nossas expectativas. Terceiro, precisamos rejeitar toda espiritualidade imediatista e aprendermos a esperar com esperança. O Salmo nos livra da ilusão de que todo esforço fiel será recompensado instantaneamente. A esperança bíblica, irmãos, é paciente, confiante e perseverante. Como igreja, nós aprendemos que esperar faz parte da vida cristã. Afinal, nós esperamos a Jesus. Quarto, busque se fortalecer pela certeza de que nenhuma obediência em Cristo é inútil. Cada semente lançada em fidelidade será considerada por Deus, irmãos. Não é desesperança no reino. O trabalho silencioso, a fidelidade anônima e o serviço que ninguém vê fazem parte da colheita que o Senhor prometeu realizar. A ressurreição de Cristo garante que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quinto, encontre consolo ao olhar para Cristo como o semeador que venceu a morte. Cristo saiu chorando, irmãos. Caminhou em obediência perfeita e foi lançado à terra como grão de trigo. Sua ressurreição é a prova de que a promessa do Salmo 126 é verdadeira. A nossa esperança, irmãos, não está na nossa perseverança, mas na vitória daquele que já acolheu a maior vitória da história, que é Jesus. Sexto, aprenda a agradecer hoje por aquilo que ainda não vê. A gratidão cristã não é apenas retrospectiva. Hoje tem muita igreja fazendo retrospectiva por aí, irmãos. Hoje nem tanto, mas dia 31 vai ter. Agradecemos porque confiamos que Deus cumprirá a sua palavra. Mesmo sem enxergar plenamente os frutos, celebramos porque o futuro está seguro nas mãos do Senhor fiel. Sétimo, se encha de coragem, irmão, para continuar avançando sem medo do amanhã. O futuro não é uma ameaça, mas uma promessa. Caminhamos confiantes porque Cristo reina, porque Cristo governa a história e conduzirá a sua igreja até o fim.
Isso nos livra, irmãos, de qualquer medo, da ansiedade ou mesmo da paralisia. E isso nos impulsiona a servir com alegria e confiança. Oitavo e último, tem ponto muito hoje. Aqui, na verdade, são as aplicações. Entenda que sua história não termina na dor, mas na alegria prometida por Deus. O salmo começa com um cativeiro e termina com cânticos. Essa é a lógica do reino. O sofrimento é real, mas não é final. A alegria virá, irmãos. Essa certeza sustenta a igreja hoje e alimenta em sua gratidão. Concluindo, irmãos, ao nos colocarmos diante deste salmo, nós somos lembrados de que a vida cristã nunca é neutra. Sempre estamos reagindo àquilo que Deus fez, está fazendo e prometeu fazer. A questão não é se Deus agiu, Ele agiu. A questão é como nós respondemos à graça que nos alcançou, nos sustentou e nos trouxe até aqui. A gratidão bíblica não é um sentimento passageiro, não é um discurso bonito de ocasião. Ela é, irmão, uma postura espiritual. Ela molda a forma como nós enxergamos a história, como enfrentamos o presente e como aguardamos o futuro. Ela nos obriga a decidir se nós viveremos reclamando do que ainda falta ou confiando naquilo que nunca faltou, naquele que nunca faltou. Nós não chegamos até aqui, irmãos, por mérito, força ou nossa capacidade. Chegamos porque o Senhor é fiel. Ele nos guardou quando não sabíamos se conseguiríamos continuar. Ele nos sustentou quando as lágrimas vieram. Ele nos conduziu mesmo quando o caminho parecia incerto. E agora, irmãos, diante de tudo isso, nós somos chamados não apenas a agradecer com as palavras, mas a responder com a nossa vida. A pergunta que permanece ecoando, irmãos, não é apenas o que Deus fez por nós, mas o que faremos com a fidelidade de Deus. Continuaremos semeando? Continuaremos confiando? Continuaremos servindo mesmo quando o solo parece duro e o resultado parece distante? O Evangelho nos lembra, irmãos, que Cristo não nos chamou para uma caminhada confortável, mas para uma vida firmada em esperança. Ele mesmo percorreu o caminho da obediência até o fim. Ele não recuou diante da dor. Ele confiou plenamente no Pai. E por causa dele, de Jesus, nós sabemos que o futuro não nos assusta, porque já foi garantido na cruz e confirmado na ressurreição. Por isso, meus irmãos, a gratidão da igreja não termina nesse culto aqui. Ela se estende para além dessas paredes, agora nem tem parede. Ela se manifesta em uma fé que permanece, em um serviço que continua, em uma esperança que não se apaga. Saímos daqui, irmãos, conscientes de que ainda há sementes a lançar, ainda há caminhos a percorrer, ainda há lágrimas que talvez precisemos derramar, mas também saímos confiantes de que o Senhor da história não falha. Que o Senhor nos ensine a viver com um coração cheio de gratidão e os pés firmes na obediência. Que aprendemos, irmãos, e que aprendamos a confiar mais, a descansar mais e a perseverar mais. E que quando a colheita finalmente vier, e ela virá, irmãos, toda a glória seja dada àquele que começou a boa obra e que certamente há de completá-la em Cristo Jesus. Amém?